Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Vou ler a partir do 4 para não ficar o texto quebrado, ok? Aí o rei do Egito disse a Moisés e a Arão: por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse também: agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São uns preguiçosos, e é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda, e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte: o rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Vamos orar. Senhor, pedimos que tu uses a tua palavra para falar ao nosso coração. Nós podemos, meu Senhor, entender o texto, meu Senhor, pela nossa mente, mas nós precisamos receber do Espírito. Precisamos, meu Senhor, que tu nos ensines, que tu nos faças perceber os princípios da tua palavra e que possamos tirar, Senhor, do texto sagrado lições que sejam transformadoras para a nossa vida. Que a nossa vida cada vez mais, Senhor, se amolde aos teus padrões e vivamos de um modo que te agrade. Faze assim, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos vendo agora a situação do povo, né? Vai acontecer uma coisa bem interessante, porque Moisés recebe da parte de Deus a incumbência de tirar o povo do Egito. Tirar o povo do Egito, livrar o povo do sofrimento, porque eles estavam realmente padecendo muito sofrimento, estavam numa condição de escravo e as coisas não estavam nada boas para eles. Mas nós vamos observar aqui uma coisa: a partir do momento que Moisés inicia o processo de libertação do povo, as coisas vão piorar. As coisas não vão melhorar, vão piorar. E aqui está um grande desafio. Um desafio para o povo e um desafio também para Moisés, o líder. E esse desafio, essa situação, ela ocorre ainda hoje. Ainda hoje nós estamos diante de situações assim. Às vezes Deus está fazendo algo para produzir a nossa libertação, para nos tirar das mãos de opressores, e a expectativa da gente é: agora que Deus está agindo, tudo vai melhorar, tudo vai ficar perfeito, tudo vai ficar às mil maravilhas, o Senhor se levantou a nosso favor, então vai dar tudo certo. Porém, na prática, as coisas começam a dar tudo errado muitas vezes. As coisas pioram. Então essa coisa de que Deus entrou no negócio e agora tudo vai ser fácil, vai ser moleza, ela não tem respaldo bíblico, certo? Ela não tem respaldo bíblico. Às vezes, quando Deus entra no negócio, aí que o negócio piora. Então assim, o fogo aquece, a fogueira fica mais quente e o negócio complica. Então nós temos que entender esses processos de Deus, porque hoje nós temos aí preletores que estão enganando o povo, dizendo que depois que Deus entra na nossa vida, quando Deus começa a fazer uma obra na nossa vida, tudo é mais fácil, tudo é vitória, tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso, e isso não é verdade, ok? Muitas vezes
o fogo aquece, as coisas pioram, ficam mais difíceis. Mas aí está o nosso desafio de fé. É nós crermos, nós confiarmos e continuarmos na dependência de Deus, sabendo que uma hora a resposta vem, os resultados virão, Deus vai intervir, Deus vai mudar as circunstâncias. Por quê? Por um lado, ainda que a palavra de Deus não responde essa ideia de que tudo vai ficar perfeito e maravilhoso depois que Deus entra na nossa história, ainda que isso seja errado, mas o outro extremo também não é aceitável. É que Deus, muitas vezes o Senhor entra na vida de uma pessoa e nunca melhora. Isso não existe também, tá certo? Então nós temos que ter o desafio aí de saber o ponto de equilíbrio e de saber que, como disse Salomão, para todas as coisas há um tempo certo, há um tempo determinado por Deus, tá certo? Nós não podemos desistir, não podemos esmorecer quando as coisas dificultarem, quando as coisas piorarem. Nós não podemos desacreditar no Senhor, nós não podemos duvidar do Senhor, mas nós temos que ter a perspectiva de que o Senhor nos trará vitória. Amém? Porque certamente a vida de um crente, a vida de um servo de Deus não pode ser, não é para ser uma vida de derrota, ok? Mas também dizer que a vida de um crente é uma vida só de vitória, isso é mentira. Jesus foi muito claro quando ele disse: no mundo tereis aflições, ok? Então haverá momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de provação, e você não pode pensar assim: Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, Deus não está se preocupando comigo, Deus não está vendo a minha situação. Isso não é verdade, ok? Então nós temos que ter esse equilíbrio. Quando Deus entra numa situação, pode ser que ela piore, mas a piora não vai durar para sempre não. Vai chegar a hora que vem a vitória. Então não desista, tá certo? O povo de Israel aqui, eles recebem de uma forma bem-vinda, né? Imagina a alegria quando Moisés chegou para eles e disse: olha, eu vim libertar vocês, o Senhor me mandou aqui para libertar vocês. Amém, glória a Deus, aleluia. Devem ter celebrado muito, devem ter feito um culto de adoração, louvado a Deus, muito bom. Mas aí começam a vir as lutas e eles têm que se manter firmes, têm que se manter fiéis, né? Mas aqui o povo está numa situação que eles não podem fugir, porque é aquela coisa: escorrer o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eles ficam com o faraó, eles vão sofrer. Se eles ficam com Deus, também vai ter luta, vai ter provação, vai ter deserto para enfrentar, ok? Mas é melhor sofrer com Deus do que sofrer sem Deus. Você concorda comigo? Porque quando a gente sofre com Deus, há a certeza, a garantia de que em algum momento a vitória virá. Mas quando você sofre sem Deus, pode saber que você vai sofrer a vida toda, porque o inimigo não vai deixar barato. O inimigo não tem piedade, não tem misericórdia. Ele vai lhe perseguir até ver a sua destruição. O Senhor não. Ainda que haja luta, que haja provação, mas o Senhor vai estar do seu lado até que a vitória venha definitivamente. Amém? Versículo 12. Então Faraó disse para o povo, né? Mandou o recado pelos feitores, né? Os gerentes das obras. Ele disse: olha, avisa aí para o povo que agora as coisas vão piorar, vocês estão muito preguiçosos, estão acomodados. Essa conversa, vamos adorar a Deus, isso é falta do que fazer. Então vamos dar mais trabalho ao povo. Me diga uma coisa: Faraó morreu? Hein?
Será que essa estratégia ainda hoje não continua sendo utilizada por Satanás para nos afastar da presença de Deus, da adoração a Deus, nos dando cada vez mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho? Será que nós não estamos vivendo assim? Será que a nossa vida hoje é tão diferente assim da vida do povo de Israel quando estavam lá no Egito? Nós sabemos que não. A sociedade em que vivemos hoje é uma sociedade que está sempre pressionando, sempre cobrando. Você tem metas, né, para bater, para alcançar. E quando você alcança a meta, faz igual a Dilma, né? Dobra a meta, né? No final das contas, a meta só aumenta, só aumenta. Então, essa coisa assim, de você pensar, na hora que eu alcançar a meta, eu vou ter vitória. Finalmente, eu vou descansar, vou relaxar. Aí o patrão vai e dobra a meta. Ah, se você conseguiu alcançá-la, é porque é fácil. Se é fácil, então vamos aumentar a meta. Se você fez 100, então você consegue 200. Na próxima vez, 200. E a gente vive escravo sem perceber. É ou não é verdade? Vivemos escravos sem perceber. Aliás, vivemos escravizados, né? E somos escravos sem perceber. Versículo 12. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas, que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então, nesse caso aqui, eles não aumentaram o trabalho, mas eles diminuíram os recursos, né? Não aumentaram o trabalho, mas diminuíram os recursos. Então, você agora tem que aplicar mais esforço para conseguir atingir a mesma meta. Então, tem que dar conta dos tijolos. Versículo 15. Então, os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Eles disseram: por que é que o Senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu: vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palhas, mas terão que fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Vocês entendem essa expressão chefe de turma? Essa expressão muda de acordo com a versão, né? As versões mais antigas chamam de feitores. Essa versão mais moderna chama de chefe de turma. Quem eram os chefes de turma? Eram judeus. Judeus que eram encarregados de comandar outros judeus no trabalho, ok? Então essa era a função do chefe de turma. O trabalho era dividido em etapas, era dividido em grupos. Então, tinha aqueles grupos, os grupos de trabalho, as equipes de trabalho, e cada equipe de trabalho tinha o seu chefe de equipe, ou chefe de turma, ok? Era aquele homem que gerenciava o trabalho. E por que eles colocavam judeus para fazer esse trabalho? Por uma razão simples. No Novo Testamento, aqui o povo está debaixo do poder de Faraó. No Novo Testamento, eles estão debaixo do poder de César. Aqui é o Egito. No Novo Testamento, você tem o Império Romano.
acontecia a mesma coisa. Quem eram os chefes de turma, digamos assim, no Império Romano? Eram os cobradores de impostos. Então, tanto os egípcios como também os romanos e outros povos utilizavam isso para controlar os povos vencidos, os povos escravizados. Eles colocavam uma pessoa deles mesmos. E por que eles faziam isso? Por que não colocava um egípcio? Por que não colocava um romano? Porque diminuía a chance de conflito interno. Porque, por exemplo, o judeu até que aceitava com mais facilidade um outro judeu mandando nele. Mas se fosse um egípcio, ele ia com certeza ter mais tendência para se rebelar. Ok? Então, por isso é que eles colocavam uma pessoa da mesma nacionalidade para comandar as outras. Ok? E lá em cima, no comando geral, é claro que tinha um egípcio. Mas no lidar, no dia a dia com o povo, era alguém do próprio povo. Era um compatriota. Por isso que no Novo Testamento, os judeus odiavam os cobradores de impostos, como Mateus. Por quê? Porque eles eram vistos como traidores da pátria. Eles estavam a serviço do Império Romano e eles estavam explorando o seu próprio povo. Ok? Por isso que os publicanos e os cobradores de impostos eram odiados, porque eles faziam esse papel de intermediário entre o império escravagista e os escravos. Ok? XIX. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil, quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram: o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Olha que situação difícil. Situação de Moisés e Arão. Por quê? Moisés e Arão estavam ali para libertar o povo. Acontece que desde que Moisés e Arão começaram o trabalho deles nesse processo de libertação, a situação do povo piorou. E agora Moisés e Arão têm de um lado os egípcios contra eles, porque eles estão querendo tirar a mão de obra egípcia, né, os escravos, mas ao mesmo tempo eles têm também o povo, os escravos, os judeus, contra eles, porque o sofrimento dos judeus aumentou depois que eles chegaram lá para libertar o povo. Então vocês estão entendendo que situação difícil? Vocês entendem como é difícil a situação de um líder? Como é um negócio muito complexo a função de liderança? Você fica exprimido entre Deus e o povo. Por um lado, você tem Deus que lhe dá uma missão, estabelece a sua função, a sua tarefa, e do outro lado você tem um povo que muitas vezes não entende as exigências que Deus estabelece. E você é o intermediário. O povo não pode se rebelar contra Deus, aliás, não é que não possa, o povo não pode atingir a Deus, ofender a Deus, mas ele pode ofender os seus emissários. Não foi à toa que muitos profetas na história do povo de Deus foram mortos, foram apedrejados, foram perseguidos, foram rejeitados. Por quê? Porque eles tinham a missão e a função de repassar para o povo a palavra de Deus. Mas acontece que a palavra de Deus muitas vezes não é agradável, ela é dura. E aí o povo,
o que que o povo faz? Se rebela contra o mensageiro. Vocês já ouviram um ditado que diz que o mensageiro não merece pancada, mas na prática o mensageiro sempre leva pancada. Sempre leva pancada. Então, por exemplo, a gente na função de líder, na função de pastor, muitas vezes a gente toma certas posturas, a gente adota certos comportamentos, a gente ministra determinadas palavras, que aquilo ali vai doer nos coros do povo, vai incomodar. A palavra não é agradável, não foi boa, a palavra é pesada, e aí a gente se rebela contra o mensageiro, quando na verdade ele está apenas fazendo aquilo que Deus mandou. Então, é uma situação muito difícil. Por isso que ser líder requer que esse líder tenha sido muito bem trabalhado, porque senão ele se acovarda, ele não aguenta o tranco, ou ele desobedece a Deus, ou então ele teme o povo e não faz aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então, função de liderança, muita gente tem como um privilégio. Muita gente, né, que quer ser líder. Mas, meu irmão, você já entendeu qual a responsabilidade de um líder? Quais as implicações de um verdadeiro líder? Que é diferente de um político, né? É diferente de um político. Porque o político procura fazer aquilo que agrada o povo. Mas o servo de Deus, ele tem que fazer aquilo que agrada a Deus, mesmo que desagrade o povo. Então, nós temos que entender que essa função de liderança, essa função de estar à frente do povo de Deus, é um desafio que requer coragem e, por isso, requer também muita preparação, muito trabalhar de Deus. Porque se você for uma pessoa covarde, não dá, né? Se você é o tipo de pessoa que fica preocupada, ai, porque me olharam feio, ai, porque fulano de tal não gosta de mim, ai, porque o irmão não fala mais comigo, ai, porque o fulaninho achou ruim, ai, porque não sei quem, então pode saber que você está desqualificado para ser obreiro. Você não tem condições de ser servo de Deus se você tem todas essas preocupações. Então, quando você assume a decisão, a vocação chamada de servir a Deus, você tem que estar disposto a sofrer. Entendeu? Se você não quer sofrer, fique no seu cantinho, sentadinho na sua cadeira, sem perturbar. Agora tem gente que não tem coragem de assumir o tranco e ainda critica quem está à frente. Que é muito fácil criticar, né? É muito fácil ver os erros dos outros, né? E às vezes aquilo que a gente julga erro, nem é erro de fato. Mas você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Quando a gente decide servir a Deus, a gente tem que encarar o desafio de fazer coisas que não agradam. A gente tem que encarar o desafio de fazer coisas que não agradam a gente, que a gente não quer fazer, mas a gente faz porque tem que fazer. E a gente tem que aceitar o desafio de fazer coisas que não agradam os outros, mas a gente faz porque tem que ser feito. Entendeu? Então, essa é uma missão difícil. Todo líder passa por essa luta. Todo líder. Então, nesse momento, Moisés, ele não está aqui como herói. Todo mundo quer ser herói. Mas Moisés aqui, ele se tornou vilão. Ele chegou como herói, né? Vou salvar vocês. Agora, ele virou vilão. Por quê? Porque o povo esperava um processo de salvação, como todo mundo, esperava um processo de salvação na moleza. Queriam ser salvos comendo pudim, né? Da noite para o dia, você já está na mesa do rei. E na vida real, as coisas não funcionam assim. Ok? Olha bem a atitude deles, olha a palavra deles aqui para Moisés e Arão. O Senhor está vendo o que vocês estão fazendo e vai castigar vocês.
Então, assim, o povo já não está contra Faraó, está contra Moisés. Parece aquelas brigas de casal sem vergonha, né? O sujeito mete a peia na mulher. Quando a mulher está apanhando, chega a polícia, mete a peia no marido dela. Quando ela vê o marido apanhando, ela mete a peia na polícia. Vocês já viram isso? Pois é, pois agora, nesse momento aqui, o povo quer meter a peia no Moisés. Deus vai castigar você. Irmãos, às vezes é tão difícil para os liderados entender a função de um líder. E aí, ao invés... E isso é um problema, irmãos. Porque ao invés do liderado contribuir, ajudar o líder a libertá-lo, dar vitória a ele passa a atrapalhar a sua própria vitória. Não é à toa que lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz assim, olha, obedeçam aos líderes de vocês, sejam obedientes, porque eles velam pela alma de vocês, eles estão cuidando de vocês. Para quê? Porque se vocês não obedecerem, isso vai prejudicar a vocês mesmos. Então, às vezes, as pessoas não entendem que ela se levantar contra a liderança, que ela se levantar contra o líder, ela está trabalhando contra si mesma. Ela está se auto-prejudicando. Às vezes, ela até pensa que está fazendo bem. Agora, por um lado, é compreensível, né? Porque, geralmente, quando a gente se encontra numa situação de pressão, quando alguém aperta o pescoço da gente, a gente chuta qualquer um. Não é verdade? Mas, às vezes, a gente se comporta como um animalzinho selvagem. Eu vejo muitos vídeos de animal, e, às vezes, eu vejo, por exemplo, lobos, que eles são pegos na armadilha. Aí tem aquela armadilha, né, que prende o pé dele, prende a patinha dele, ele fica ali. Aí chega uma pessoa para salvá-lo, para tirar a pata dele daquela armadilha. Aí ele morde a pessoa. Porque ele não tem a compreensão de que aquela pessoa está querendo o bem dele. Ela simplesmente vê a outra pessoa como inimigo. Não entende que é aquela pessoa que vai salvá-lo. E aí ela vê como inimigo e passa a atacar a pessoa. Quando ela faz isso, ela está adiando a libertação dela. Então, a maioria dos liderados não entende a função do líder. A maioria dos liderados não consegue ver no líder uma boa intenção. Muitas vezes vê no líder uma opressão. Então, a pessoa começa a pensar, não, esse cara está querendo mandar em mim, está querendo me controlar, quer ser dono da minha vida, quer me dizer o que fazer, quer tirar minha liberdade, quer me oprimir, quer me dominar, e lá vai. A pessoa não consegue entender que aquela pessoa está tentando lhe libertar. Está tentando fazer com que você conquiste mais vitórias na sua vida. E como as pessoas não entendem isso, e é difícil entender isso porque às vezes não dá para explicar. Geralmente, nós temos um princípio na administração, que quando a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente quer executar uma missão, tem um alvo, uma visão, uma tarefa, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é conseguir botar na cabeça dos liderados ou dos demais membros da equipe o instinto de qual é a palavra? Colaboração. Então você tem que mostrar para a pessoa que aquilo ali é uma coisa boa, que vale a pena, que deve ser feito, para que ela seja uma colaboradora. Mas nem sempre, tem coisas, principalmente no reino espiritual,
que você não consegue explicar. E tem coisas que não adianta explicar porque você não vai entender. Porque você tem uma percepção mais limitada do que o seu líder. E os líderes geralmente têm uma percepção bem mais avançada. Senão ele não serve para ser líder. Tá certo? Por exemplo, um pai. O pai vê a criança está indo lá para meter o dedinho na tomada. Aí, quando ela vai meter o dedo na tomada, o pai diz, não. E bem alto. A criança já foi incomodada, ela se assusta. Aí ela fica naquele susto. Vem o medo. Aí o pai vai chegar para ela, criança de 3 anos. Meu filho, deixa eu lhe explicar aqui. Olha, aqui dentro tem vários elétrons. Eles estão passando por esses fios. Se você botar o dedo aqui, os elétrons vão entrar em você. E eles vão descer para a terra, por causa do princípio do aterramento. E quando esses elétrons passarem por dentro de você, isso vai afetar seu coração, pode afetar o seu cérebro e você morrer. Adianta dessa explicação? Não adianta. Então você simplesmente pega a criança, segura e diz, não. Aí ele quer botar, não. E se ele insistir, peia da bunda. Adianta tentar explicar para a criança aquilo ali? Então, geralmente, quando a gente tem uma relação de liderança, os liderados, que nós não somos mais criança, não é verdade? E aí, quando alguém questiona algo que a gente faz, a gente exige o quê? Explicação. Eu quero entender. Eu só aceito se eu entender. Mas acontece, meus irmãos, que tem coisa que não dá para entender. Dá para entender? Você chega para a mocinha e diz, minha filha, esqueça aquele namorado ali que ele não presta não. Como assim, mãe? Eu estou lhe dizendo, ele não presta. Mas não presta por quê? Aí ela quer explicação. A mãe não sabe explicar. Mas a mãe, que geralmente as mães têm uma coisa que a gente chama de sexto sentido, ela sente que aquela pessoa vai destruir a vida da moça. E a moça fica cobrando explicação, a mãe não consegue explicar, aí a moça pensa assim, se ela não consegue explicar, então as razões dela não são válidas. Não é assim que a gente reage? Se não explicou, eu não vou aceitar. Eu não vou me submeter. Agora me diga uma coisa, na relação com Deus, você tem que entender para você poder obedecer? Primeiro, vamos para a lógica. Dá para entender as coisas de Deus? Será que Deus tem uma explicação para tudo? E outra coisa, Deus nos dá explicação, nos deve explicação de tudo? A gente diz que Ele é soberano. Então, se Ele diz, acabou-se. Mas por quê? O Senhor vai lhe dizer, eu não tenho que lhe dizer por quê. Foi como a pergunta que Moisés fez, quem é o Senhor? Se Faraó perguntar quem é o Senhor, o que é que eu vou dizer? O Senhor não deu satisfação, não deu explicação. Ele disse, eu sou. Essa frase explica alguma coisa? Hein? É a frase mais sem nexo do mundo para o nosso raciocínio. Quem é o Senhor? Eu sou. Mas, se você não obedecer, a gente já sabe as consequências. Agora, na relação humana, às vezes a gente não entende isso. Que tem pessoas de mais experiência, de mais visão, de mais percepção que a gente, e que muitas vezes ela nos alerta porque ela sabe, por experiência, por intuição, em razão da caminhada, de muitos fatores, da sensibilidade para com as coisas de Deus, e principalmente quando se trata de profeta.
principalmente quando se trata de profeta. Às vezes o profeta vem e fala com a gente, e a gente, porque não entende a fala do profeta, a gente diz, não vou obedecer. Não vou obedecer. A gente não obedece, qual o resultado? Desgraça para a nossa vida. Agora, nesse caso, o que tem que haver numa relação de liderança, de liderados, seja qual for o tipo de liderança, pai e filho, patrão e empregado, pastor e membros, seja qual for o tipo de liderança. O que precisa acontecer? Que tem que haver. Alguém falou aí, ó. Confiança. Ou você confia, ou não confia. Entendeu? Ou você confia, ou não confia. É aquela coisa de dar o salto no escuro. Se você confia, você vai. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo esse negócio, não entra na minha cabeça, mas se você está dizendo, eu vou fazer. Onde é que a gente vê no Novo Testamento um exemplo de algo assim? Os dois lados. Mas tem um mais interessante. Hein? Também. O centurião. Basta que o Senhor diga uma palavra e meu servo vai ser salvo. Não precisa vir na minha casa. Plena confiança, né? A pesca maravilhosa, né? Que a gente chama assim, a pesca maravilhosa. Exatamente. Pedro diz para Jesus, Senhor, nós não vemos como isso aí dá resultado. Nós já tentamos de todos os jeitos, já passamos a noite, a madrugada toda jogando a rede. E nada pescamos. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei de novo a rede. Aí eles lançam a rede, e o resultado? Milhares de peixes, né? Que não dava nem para eles puxarem sozinhos, tiveram que chamar todos os outros pescadores. Então teve peixe para todo mundo, peixe de sobra. Mas por quê? Porque houve uma postura de confiança. Então, liderança, gente, é assim. Ou você confia ou não confia. Se você ficar nessa, mas me explique. Não, mas eu quero entender. Tem coisas que não dá para explicar e tem coisas que você não consegue entender, mesmo que explique. Vocês estão compreendendo? Nem Moisés entendia o negócio. É tanto que ele foi reclamar do Senhor. Senhor, e agora? O Senhor me mandou uma coisa e o Senhor me mandou salvar esse povo e agora está tudo pior. Como é que eu fico? Então, assim, ou a gente aprende a confiar nas pessoas que Deus levanta para nos liderar, ou então a gente vai quebrar a cara, a gente nunca vai se submeter, nunca vai seguir a orientação. Você pode olhar, você pode ver nos filmes, né? Vocês talvez não tenham assim uma questão de leitura de guerras, de batalhas, a vida dos grandes generais e coisas desse tipo, que é muito interessante, né? Mas tem os filmes. E aí nos filmes você sempre vai ver situações assim. Situações que todo mundo diz, não vai dar. Mas o líder diz, vai, vamos. E vão e dá certo. E você vai ver situações em que o líder diz, não vão, vai dar errado. E dá errado. Então, assim, os líderes, nós temos que entender isso. Os líderes têm uma percepção dada por Deus, acima da média. Se não tiver, não presta para ser líder. Entenderam? E se a gente não aprender a ouvi-los, a gente vai quebrar a cara, sem necessidade. Vai quebrar a cara sem necessidade. Entenderam?
E tem coisas, às vezes, que a gente minimiza, né? A gente diz, não, mas não era nada demais, só uma besteirinha. Por que que o pastor foi tão radical, foi tão exigente? Porque aquela besteirinha ali era o pavio de uma bomba. Você pensou que estava só acendendo um fósforo. Mas aquela besteirinha ali era o pavio de uma bomba. Que você não percebe, porque você não tem experiência com bomba, mas outras pessoas percebem. Entendeu? Então, gente, vocês têm que aprender isso. Essa coisa de que eu só obedeço se eu entender, se me explicar, se me convencer, se argumentar e provar para mim, é uma postura idiota. Na prática, na vida, isso não funciona. Porque tem coisas que não se explicam. A gente canta, né? Ninguém explica Deus. Pois é, tem coisa que não explica. Ou você obedece, ou você quebra a cara. Pessoas que não têm humildade, elas não conseguem confiar em ninguém. Elas são autossuficientes e elas acham que só elas sabem. Esse é o problema. Por isso é que a Bíblia fala tanto, né, que a humildade ela é essencial. Quem abre mão da humildade, papoca. O orgulho, né, que é o oposto da humildade, precede a queda, ou precede a ruína, a destruição. Mas olha aqui, o povo que não estava entendendo nada, o que eles dizem? O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Ou seja, eles acham que Moisés, que estava ali para libertá-los, merecia castigo, porque Moisés estava sendo o culpado de toda a crise que eles estavam enfrentando. Quando, na verdade, Moisés era o Salvador. Vamos supor que eles tivessem matado Moisés. O que teria acontecido? Eles estariam no Egito até hoje. Porque no final das contas, Moisés estava certo, não estava? Moisés estava certo o tempo todo. São essas coisas que a gente tem que aprender. Eles dizem assim, vocês deram a eles, aos egípcios, um motivo para eles nos matarem. Então, eles passam a ver Moisés, o libertador, como o opressor, como inimigo. E aí, nessas horas, as pessoas começam a achar que a opressão é melhor do que a libertação. Elas começam a achar que é melhor continuar escravo do que sofrer para conquistar a liberdade. Elas se acomodam e dizem assim, não. Quando o povo está sofrendo lá no deserto, o que é que eles dizem? Ah, o Egito era melhor, pelo menos tinha cebola, tinha carne. Não é isso? As pessoas, quando elas enfrentam lutas, provações, sofrimento, elas querem dar marcha ré. Se não tiver um líder convicto, um líder decidido, destemido, o povo volta atrás. Entendeu? Porque, infelizmente, povo é assim em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, povo é povo. Se não tiver, se não forem os líderes, o povo não progride. São os líderes que mudam o mundo. São os líderes que levam o povo para uma nova perspectiva de vida. Porque o povo tem a tendência de se acomodar. Às vezes até se acomoda no sofrimento que está passando. Só porque não quer passar por uma situação difícil. Mas nós temos que aprender que toda libertação tem um preço. Toda libertação tem um preço. Versículo 22. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor,
ele disse: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Olha aqui a esculhambação. O povo chega e diz para Moisés: por que você está tratando mal a gente? Aí Moisés chega para Deus e diz: por que o senhor está tratando mal o povo? Jogando a culpa, né? Jogando a culpa. Então, a culpa não estava no povo que estava se acovardando. A culpa estava em Moisés, a culpa estava em Deus. E aí começa a haver esse jogo, né? De jogar para o outro a responsabilidade. E isso foi quase durante os 40 anos no deserto, né? Teve horas que o Senhor disse: Moisés, o teu povo. Aí Moisés dizia: não, Senhor, o seu povo. Povo é bicho complicado. Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Enquanto não houvesse uma situação drástica, Deus sabia que Faraó não ia deixar o povo embora. Porque Faraó odiava o povo, mas precisava do povo. Faraó odiava o povo e temia o povo. Esse povo aqui cresceu demais. Eles são uma ameaça para nós. Mas, ao mesmo tempo, o Faraó estava numa situação crítica e dizia: mas nós não podemos se livrar desse povo, porque é esse povo que está trabalhando para a gente, que está nos sustentando. É esse povo que está cuidando dos nossos afazeres. Então, nós temos aqui uma situação bem complexa. Mas o Senhor, sabendo o Senhor que não tem limitação de tempo, Ele conhece o presente, o passado e o futuro, porque Ele não se limita ao tempo. Ele sabendo o que iria fazer e o que iria acontecer, então o Senhor segura as pontas e coloca Moisés no lugar dele. Versículo 2. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Por que o Senhor precisou dizer isso para Moisés? Ele já tinha dito isso. Por que ele está dizendo agora? Porque Moisés começou a questionar Deus. Ele praticamente disse: Senhor, o Senhor está fazendo alguma coisa errada, porque não está dando certo. E aí Moisés chegou para ele e disse: eu sou o Senhor. Entendeu? O Senhor disse para Moisés, né? Eu é que sou o Senhor, eu é que mando, eu que decido, você obedece. Eu falo, você faz. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor, eu tenho todo o poder. Eu comecei esse negócio e eu vou terminar. Não adianta você questionar. Eu sei o que eu estou fazendo. Você já ouviu alguém lhe dizer isso? Você já ouviu seu pai ou sua mãe? Chega aquele momento que o menino quer questionar tudo. Não, pai, não vai dar certo, pai. Não, pai, está errado. Não, pai. Aí o pai diz: eu sei o que eu estou fazendo. É líder. Porque se um líder não souber o que está fazendo, ele não deve ser líder. Ele tem que saber o que está fazendo. Ok? Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome, diz Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinha vivido como estrangeiros. O Senhor está dizendo assim: não adianta vocês reclamarem das dificuldades, das lutas, porque eu vou tirar vocês daqui de qualquer jeito. Porque eu dei minha palavra para Abraão, para Isaac e para Jacó,
Eu disse que vocês, os descendentes dele, iriam morar na terra que eu prometi, e eu vou cumprir a palavra que eu dei para eles. Então, vocês querendo ou não, vocês vão sair do Egito. Entendeu? Então, o Senhor não se curva diante dos problemas, diante dos questionamentos, diante dos conflitos. Ele simplesmente diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu quero fazer, vou fazer, posso fazer e vou fazer. Ok? Porque se não fosse assim, Moisés tinha dito: Senhor, vamos fazer diferente. Vamos usar outro método, porque a gente não faz de outro jeito. Eu tenho um jeito melhor de fazer. Não funciona assim. Agora, eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. Então o Senhor volta, né? Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de aliança, né? Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor. Eu vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Aqui o Senhor já estava pensando no resultado das 10 pragas, né? Versículo 7. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Olha quantas vezes o Senhor tem que dizer, né? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Sou eu que sou o Senhor. Vocês obedecem. Eu mando. O Senhor sou eu. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Gente, tenham muito cuidado para a dureza da vida, a dureza dos problemas, a dureza dos conflitos, não bloquearem o coração de vocês, os ouvidos de vocês para o que Deus está falando. A gente não sabe lidar com sofrimento, com angústia, com oposição, com dificuldade, com lutas, com provações. Quando a gente se depara com essas coisas, a nossa tendência é travar, é fechar, é bloquear, é ensurdecer-se para a voz de Deus. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Às vezes o diabo nos faz sofrer, cria problemas e provações para a gente fechar os ouvidos para Deus. Não deixe, qualquer que seja o problema, nunca deixe que ele tape os seus ouvidos. Ou os seus olhos, né, para ver aquilo que o Senhor está planejando fazer. Versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Olha aí a situação crítica do coitado Moisés, né? Se nem os israelitas que eu estou tentando salvar não estão querendo me ouvir, quanto mais o rei do Egito. É fácil ser líder? Por isso é que tem que ter sangue nos olhos, né? Versículo 13. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar
do país o povo de Israel. Esse, no entanto, significa, não importa, não interessa. Eu estou mandando você fazer uma coisa, eu estou mandando você tirar o povo de Israel do Egito, e vá lá e faça o serviço que eu mandei você fazer. Então o Senhor não dá bolas para os argumentos de Moisés. Desde o começo, Moisés argumenta, né? Eu sou pesado de língua, eu não sei falar bem. Desde o início que Moisés argumenta. Eu acho que ele já estava prevendo as dificuldades, né? Ele já estava prevendo que o negócio não ia ser fácil. Então ele tenta fugir o tempo todo da raia. No entanto, porém, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Por hoje é só. Amém? Vão guardar os princípios? Então não se iluda. Mesmo quando as coisas estão dentro dos planos de Deus. Tem uma música muito bonita, não sei se é do grupo Logos. Eu sei que provações virão, mas Cristo já venceu no nosso lugar. Então, as provações virão, não adianta você se iludir. Mas a vitória também virá. Porque a vitória já nos foi concedida. Tá certo? Mas encare a provação e não deixe que a provação endureça o seu coração. Tá certo? Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento. Pedimos, meu Senhor, que Tu continues falando conosco, que Tu continues compartilhando, meu Senhor, os Teus princípios conosco e que Tu nos ajudes a viver no centro da Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a sermos servos, sermos humildes, sermos submissos, obedientes. Nos ensina, Senhor, a aceitar os desafios da vida com confiança, com fé, com convicção, perseverança, para que a vitória que Tu, Senhor, tens para nós, realmente seja alcançada por nós. Continua trabalhando na nossa vida, até que se cumpra todo o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.